queria só falar brevemente aqui do Instituto. O ITS Rio é o Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio de Janeiro. Eu sou pesquisador do ITS desde seu início, lá em 2013. O ITS surge da experiência de 10 anos dos seus fundadores à frente do Centro de Tecnologia e Sociedade da Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro, até que em 2013 a gente expande as atividades, não somente lidando com as interseções entre direito e tecnologia, mas passando a falar também do impacto social, econômico, cultural e afins de tecnologias. A gente tem 4 diferentes áreas de pesquisa. Eu fico colocado especificamente na parte de inovação, que eu brinco que é um guarda-chuva para tudo que não são as outras áreas, que é o foco em democracia e tecnologia, que é um pouco mais do que eu vim falar aqui hoje. E a minha especialidade e a minha paixão especificamente, vocês vão ver que tem uma relação muito forte com a aplicação criada pelo ITS Mudamos, é a parte de criptografia aplicada para criptomoedas e tecnologia blockchain, que é implementada. É um ponto pequeno, mas crucial da aplicação sobre a qual a gente vai falar aqui hoje. E um dos primeiros casos de uso, na minha opinião, práticos, principalmente no Brasil, de blockchain aberta na parte de tecnologias cívicas, tá? Que são tecnologias cívicas, sei lá, não vou aqui entrar em digressão de conceitos, mas ela vai englobar tanto tecnologias que vão lidar diretamente com as instituições políticas por si só, como também tecnologias que permitam à sociedade se organizar em fins independentes de governos e afins. Tá? A primeira pergunta que a gente coloca, né, e na verdade a pergunta que motiva não só a criação dessa aplicação, como de outras que vão ser criadas, que estão sendo criadas, e até outras aplicações que a gente vislumbra lá no Instituto para a utilização do próprio Mudamos, né, perpassa um pouco isso daqui, que é basicamente como a criptografia aplicada, ela pode viabilizar aplicações cívicas. Tá? Eu acho que eu não preciso entrar em muitos detalhes no evento dessa natureza, mas a gente está comumente acostumado a falar de criptografia somente no âmbito de segurança da informação e muitas vezes assim para falar de proteção de dados pessoais ou coisas parecidas, né? É óbvio que a criptografia, né, não preciso nem remontar lá ao movimento dos cypherpunks que começa aí na década de 90, se estende em partes até os dias de hoje, mas a criptografia foi vista principalmente em redes distribuídas, em protocolos descentralizados, como uma ferramenta, digamos assim, de resistência para as mais variadas formas de autoritarismo, seja ele de agentes públicos ou de agentes privados, né? A gente tem, por exemplo, o Bitcoin e hoje outras milhares de moedas digitais que funcionam como uma espécie de dinheiro sem bancos, né? A gente tem empreendedores no Brasil criando sistemas de registro, né? Então fazendo frente até mesmo a alguns serviços notariais centenários, como serviços de notários, cartórios e afins. Então tem uma série de sistemas paralelos, eu diria, sendo criados, por vezes para fazer frente, se propondo como uma alternativa melhor de fazer coisas que já haviam sendo feitas, em alguns momentos como simplesmente uma ferramenta alternativa. Alguns protocolos, algumas aplicações não são criadas com vistas a romper claramente com o existente, mas um aperfeiçoamento ou muitas vezes a viabilização de melhorias em processos tais quais são feitos hoje. Eu diria que hoje em particular, porque não se limita ao hoje, essa aplicação ela está evoluindo e ela vai seguir evoluindo mais, ela se enquadra um pouco mais nessa categoria, tá? Já jogando um breve teaser aqui para quem não conhece a aplicação, ainda não baixou, ao final da minha palestra eu vou fazer o convite para que vocês baixem a aplicação, mas basicamente o Mudamos é uma espécie de caneta virtual, no qual qualquer indivíduo pode assinar digitalmente um projeto de lei. Mas como eu estava dizendo, a Mudamos ela se aplica, pelo menos no dia de hoje, mas nesse sentido, tá? De substituir um projeto que se feito literalmente em papel e caneta, ele leva muito mais tempo, ele gasta muito mais dinheiro e por, na minha opinião, se tratar de uma aplicação cívica, que é você assinar formalmente um projeto de lei
com a intenção de que ele seja votado pela Câmara, né, que ele seja apreciado no Congresso, isso é uma forma de você simplificar o processo e aumentar o engajamento das pessoas, tá? Mas como a gente vai ver, não quero me estender porque vou trabalhar isso nos próximos slides, a aplicação não serve só para isso. A gente vislumbra alguns casos como sistema descentralizado de identidade digital. Eu vou falar um pouco mais desses casos de uso. As principais formas de tecnologias cívicas, tá? No modo como eu gosto de descrever, que eu já estava descrevendo, tá? A tecnologia cívica ela não vai se limitar e, por conseguinte, as aplicações da criptografia não vão se limitar a ferramentas de aperfeiçoamento do governo e nem somente a protocolos descentralizados que independem do governo. Eles servem, como a gente já pode ver por inúmeros projetos que existem de verdade há alguns anos já, para essa gama distinta de fatores. Como eu tinha dito, tá, quando eu finalizar um pouco melhor a explicação da tecnologia nos aspectos seguintes, acho que vocês vão entender o potencial que ela tem para também se tornar uma ferramenta de identidade digital. Por que a gente trata a ideia de identidade digital como uma noção de tecnologia cívica, né? Hoje, boa parte das informações... na verdade, tem dois problemas, tá, com o sistema de identidade de uma forma geral. Tem vários problemas, dois principais. O primeiro problema é a ideia de que a gente tem... Quantas identidades cada um aqui tem? Dezenas. Só do governo a gente tem 10. Tem RG, tem CPF... você tem carteira de trabalho, você tem passaporte, título de eleitor, né? Assim, para qualquer um que não precisa nem ser hacker, sabe? Qualquer um que entenda um mínimo da parte de chaves públicas, chaves de pares, né? Criptografia de chaves pública e privada, assim, por que não uma identidade universal, né? Esse é o primeiro problema, as identidades são fragmentadas. Quando a gente passa a vislumbrar a ideia, por que não ter uma forma aplicada da gente ter um sistema de identidade digital? A gente recairia naquele problema. Tudo bem, mas quem vai cuidar da identidade? Vai ter uma identidade só, mas vai ser do governo? Pô, pode dar problema. E por mais que você goste do governo hoje, amanhã você pode não gostar. Infelizmente, as coisas mudam muito rápido, principalmente o recorte aqui, óbvio, essas aplicações não se limitam ao Brasil, mas a mudamos especificamente focado nos casos de uso no Brasil. E por meio de aplicações né, de protocolos descentralizados, aí não se limitando à blockchain, embora tenha assim uma interseção grande, a gente consegue, né, eu sempre dou esse exemplo, essa metáfora simples, mas eu acho que ajuda a entender melhor, né? Do mesmo jeito que o Bitcoin é uma espécie de dinheiro sem bancos, né, no qual você tem uma rede mundial de voluntários que se habilitam para gerir o serviço, então é como se a tecnologia fosse mantida pelos próprios usuários, né, por uma rede descentralizada de usuários, e a beleza da coisa é que a gente conseguiu replicar, né, essa ideia de economia descentralizada, né? Antes do Bitcoin era impossível a gente conseguir replicar a escassez do mundo físico no mundo digital. A gente conseguia facilmente copiar e colar qualquer coisa. Isso é muito legal para várias coisas, né? Para acesso à informação, a questão de acesso à cultura e etc. Graças a Deus, pirataria é uma palavra superada e coisas parecidas. Os próprios modelos de negócio evoluíram justamente para abarcar a abundância que predomina nos meios digitais, né? Porque você copia e cola as informações de forma indefinida, né? Quanto você quiser, porque o outro, né? Você, para mandar um arquivo copiado e colado para o outro, você não deixa de ter. É um paradigma diferente. Só que, obviamente, isso limitou até a emergência do Bitcoin e da tecnologia blockchain e de outras aplicações, principalmente no âmbito de criptoativos, ativos financeiros digitalizados dessa forma. Isso limitou muito, né, a existência de dinheiro digital, de ação digital, né, e até, de certa forma, no meu entendimento, de identidade digital. Porque é óbvio, sistemas descentralizados, inclusive, como o próprio PGP, de identidade digital, né, pares de chave públicas e privadas com os quais você pode se comunicar privadamente, assinar digitalmente as coisas. A gente tem sim uma estrutura, na minha opinião não funciona muito bem, mas a gente tem no Brasil uma estrutura pública de chaves públicas e privadas, então existe sim identidade digital no Brasil, só que você só pode recorrer a um órgão central
ele vai te cobrar R$200 por ano para ter um certificado digital e o uso ainda é muito limitado, e fora todos os outros problemas de privacidade de informações, etc., que a gente pode ter. Por que identidade digital é uma questão central quando a gente fala de tecnologias cívicas? Porque por meio de protocolos que só existem graças à criptografia aplicada, como as blockchains, aí nesse caso específico falando de blockchains públicas, como a rede do Bitcoin, ou redes mais generalistas, em que se pode fazer um âmbito maior de coisas, né, como Ethereum, Stellar e algumas outras, né, você consegue criar uma espécie de sistema de identidades digitais em que ninguém controla aquele sistema sozinho, tá? Então o modelo ideal, cada um pode refletir e ter o seu, mas eu acredito que haverá uma convergência grande. Se eu sair perguntando para cada um aqui, espero eu, principalmente ao final aqui da nossa conversa de hoje, o modelo vai convergir para um modelo certamente muito mais descentralizado, no sentido de que você deixaria de ter somente um governo ou uma empresa privada cuidando dos dados referentes àquela identidade digital, e você poderia ter uma arquitetura totalmente descentralizada, em que literalmente dezenas, talvez centenas de agentes pudessem ter nós aqui, né? Você imagina para que uma identidade digital serve? Ela pode servir para você resgatar um benefício se você for demitido, ela pode servir para você pedir comida num aplicativo, pedir corrida num aplicativo, coisa parecida. Você pode se identificar em todo tipo de serviço público, privado, digital e mesmo físico, né? Simplesmente com o uso de um celular que nem precisa ser dos mais avançados. Então, se no lugar de ter esse modelo balcanizado de identidade, a gente conseguisse ter um protocolo unificando não todos, claro, mas boa parte, né, ter uma arquitetura multissetorial. Você tem ali um representante do governo, tem um representante do terceiro setor, um representante do setor privado, seria um sistema muito mais interessante, né? Então, embora não se limite a dizer literalmente isso, mas, novamente, outra figura interessante que dá para a gente imaginar é como se a gente montasse aqui não precisa ser uma rede blockchain por si, mas a gente poderia montar uma aplicação rodando em cima de uma blockchain, no qual o acesso aos nós seria aberto, com todo esse sistema de identidade, tendo uma plataforma muito mais voltada ao uso amplo e inclusivo, em termos de custo, em termos de acesso, em termos até de eficiência, dependendo de como se implemente isso. A própria ideia de governo digital, né, eu já falei pouco, mas já falei enfaticamente sobre ela, porque é o que está mais ligado com o protocolo, perdão, a aplicação da Mudamos, tá? A Mudamos é basicamente uma aplicação que vai fazer, né, só um exemplo, tá? O que é um projeto de lei de iniciativa popular, como a gente vai ver aqui. Ele se distingue, obviamente, sem qualquer demérito a essas plataformas que eu vou mencionar, porque essas plataformas têm um papel importante de pressão social do cidadão. Mas plataformas como aquelas, o Avaz, o Change.org, que você coloca nome, e-mail e está assinado. Isso sim, é uma ferramenta de pressão social por uma causa A, B ou C que se assine ali, mas não tem validade legal, não tem validade jurídica. E a Mudamos vem justamente para preencher um vácuo que existia em termos de, primeiro lugar, que se você for na Carta Magna, eu sou da área de economia e tecnologia, mas não conheço tanto do direito, mas se a gente for lá na Constituição brasileira, em primeiro lugar, não tem nada que, né, o dispositivo de você ter um projeto de lei de iniciativa popular, ele consta na Constituição. E lá não está dizendo que as assinaturas têm que ser papel e caneta. Então, só de não ter escrito que tem que ser em papel e caneta, já está implícito aquela coisa do Brasil, né? O que não é proibido é permitido, né? A formato do nosso direito é um pouco esse. Se não está explícito que é proibido, até alguém proibir, está valendo. E fora isso, a gente já tem diferentes jurisdições, me perdoe se o termo estiver incorreto, que já permitem explicitamente o uso de assinaturas eletrônicas. Então, em nível estadual, no Rio de Janeiro, você informar que tem projetos de lei explicitando que assinaturas eletrônicas são válidas para fins públicos. A gente tem uma cidade que abraçou de corpo e alma, Mudamos, que é João Pessoa, capital da Paraíba. Então, isso nos permite fazer, sem insegurança jurídica, essa transmutação. De pegar, por exemplo, um projeto como a lei da ficha limpa, que o cara ficou 7 anos coletando assinatura. Eu vou mostrar as fotos, ele chegou literalmente com 2 toneladas de papel,
Está aqui as assinaturas, né? E o que é efetivamente, que eu acho que eu não conceito isso ainda, o projeto de lei de iniciativa popular, ele é basicamente um pré-projeto que, se subscrito, se assinado por um quórum mínimo de 1% do eleitorado em questão, com certeza, 1% para uma lei de âmbito federal é assinatura para caramba, né? Mais de 1 milhão, tem mais ou menos o quê? 150 milhões de títulos de eleitor válidos no Brasil. Então, você teria que coletar não apenas 1% disso, como 1,5 milhão, como você, no caso, principalmente do papel e caneta, você tem que... Para você ter um projeto validado, você não pode pegar 1%, você tem que pegar 2%, porque tem rasura, tem fraude, etc., né? E o problema, é uma obviedade, mas é um problema, pô, chega lá com 2 toneladas de papel, não existe ser humano capaz, né? As correções, a auditoria é feita por amostragem, isso gera muito problema, muita dificuldade, e você tem um custo em dinheiro e também em tempo, né, que é muito grande. Mudamos chega para atacar isso, tá? Eu vou mostrar alguns detalhes na sequência. E a própria noção, né, se a gente começa a combinar essa ideia de uma identidade de ferramentas de governo que consigam ser feitas de forma digital, muito maior eficiência e, por conseguinte, muito maior engajamento, a gente reduz, né, essa dificuldade do representado conversar com o seu representante, porque, por exemplo, pode parecer meio utópico, né? Pô, você está falando, mesmo digitalmente, você coletar 2 milhões de assinatura. Lembre-se que existem, né, com menos peso do que a minha opinião gostaria, mas existem as esferas estadual e municipal. Então, uma lei de caráter municipal, num município pequeno, com 300, 400 assinaturas feitas com o aplicativo, você já consegue começar a transformar a realidade ali do local a partir disso. E se a gente começa a entender, tá? Isso daqui eu diria que são os pilares, são as coisas que estão sendo construídas enquanto a gente conversa aqui hoje. Algumas com maior maturidade, outras ainda carecendo de evolução, né? E eu diria que o que mais tem a evoluir ainda é a noção de contratos inteligentes, tá? Para a gente conseguir... Contrato inteligente é basicamente um programa de computador. No conceito atual, a gente está falando de um programa, de uma regra codificada, uma regra de negócio que ela está codificada. Usualmente ela é implementada, deployada numa blockchain pública e vai conseguir executar uma ação B uma vez que é satisfeita uma condição A, tá? Por que eu falo isso? Se você pegar a noção de contrato inteligente, tal qual o Nick Szabo, o criptógrafo americano, já falava na década de 90, tipo assim, uma máquina de refrigerante é um contrato inteligente, uma catraca que você passa o cartão é um contrato inteligente, porque é um programa de computador, entre aspas, né, uma regra codificada, e ela vai operar de acordo com as condicionantes. E por mais que seja legal, catraca e máquinas de refrigerante não são exemplos fascinantes. O que torna a ideia de contratos inteligentes fascinante é a capacidade que hoje a gente tem de implementar isso não num sistema, num silo informacional fechado, mas sim da gente colocar isso em redes públicas que conseguem ser acessíveis e estão imunes à censura e outras tantas coisas, tá? O Mudamos hoje, ele é focado em viabilizar e tornar mais eficiente isso aqui. A gente começa a migrar uma parte do uso para a ideia de identidade digital, vocês vão entender um pouco melhor por quê. E a gente acha que esses 2 pilares, tanto a evolução e a formalização dos contratos inteligentes, tá? Principalmente a rede mais famosa que trata disso hoje é a Ethereum, né? A blockchain da Ethereum. E só para citar assim, o projeto é fascinante, eu sou super entusiasmado, conheço alguns desenvolvedores do projeto, não é aqui para falar mal do projeto, mas é nítido e público que ele tem problemas básicos, por exemplo, como na escalabilidade. A gente não consegue aqui criar um projeto que vai gerar ali 10 mil assinaturas por minuto, isso não cabe ali dentro, por exemplo, tá? Então, por isso que eu estou falando que o conceito é fascinante, ele já está em evolução, mas algumas coisas ainda precisam evoluir para que a gente tenha esses 4 pilares gerando efetivamente o que eu chamo de os protocolos do futuro, né? E como eu estava mencionando aqui, né, desde a Constituição, que já permitia isso, nenhum projeto tinha sido apresentado como iniciativa popular, com pequenas exceções, como eu coloquei aqui, a exemplo da questão
da lei da ficha limpa, né? Isso retomou um pouco, eu não sei, enfim, vocês devem ter suas opiniões a respeito da lei da ficha limpa, mas uma coisa é muito clara, né? Ela foi muito emblemática, eu não sei, tirando quem é muito jovem, que talvez não se lembre, mas assim, a lei da ficha limpa no Brasil, ela chamou muito a atenção pela mobilização popular que ela causou. O problema, obviamente, persiste, a questão da indignação pública com a corrupção de décadas no Brasil, mas aquela época chamou muito a atenção o problema, né? Então, assim, uma lei que estava visando combater a corrupção com uma emergência popular, ela já chega com um peso gigantesco, né? Em âmbito federal. Mas esse próprio dispositivo, né, assim, não só as pessoas propuseram e ainda propõem, antes da Mudamos, principalmente, poucos projetos de lei para serem apreciados na Câmara, né, nível federal, como muitas pessoas, assim, acho que se evidenciaram o potencial que isso tem nas esferas menores, a esfera estadual e municipal, né? E alguns dos principais problemas, né? A falta de conhecimento, vamos dizer assim, uma certa dificuldade, como eu já coloquei, e a impossibilidade de verificação. Assim, o caso é mais ou menos literalmente como eu estou falando. No caso do papel e caneta, uma estimativa probabilística aí de fraude, você tem que coletar praticamente o dobro para o TSE, por amostragem, conseguir aceitar o seu projeto, porque tem lá rasurado, tem uma pessoa que assina errado, tem uma pessoa que quer, né, não sei quem já assinou, se alguém assinou o projeto de iniciativa popular para a lei da ficha limpa ser votada no Congresso, é uma coisa demorada, né, assim, e como eu falei, literalmente, assim, seria cômico se não fosse trágico, isso aqui é uma parte das assinaturas que foram coletadas para viabilizar a lei da ficha limpa. Não somente é inviável, né, você checar isso aqui minimamente de forma humana, como a gente tem uma vantagem absurdamente maior no caso de digitalizar isso aqui a partir da criptografia aplicada, combinando identidades digitais, né, para, obviamente, a assinatura eletrônica, a assinatura criptográfica desses projetos de lei, né, e é justamente a assinatura criptográfica ter um reconhecimento muito efetivo, tá, em termos práticos, o que a configura como uma assinatura eletrônica válida, uma vez que seja baseada nos elementos de identidade, por exemplo, de um cidadão comum brasileiro, análogos às informações de identidade que ela deveria ceder para poder assinar um projeto de lei de iniciativa popular. O que eu estou falando? Se a gente junta os dados pessoais lá do cidadão, pega lá CEP, CPF, nome, título de eleitor, combina isso, obviamente, com algumas informações e gera a partir disso uma chave criptográfica, você consegue prover assinaturas eletrônicas com validade jurídica no Brasil. E mais do que superar isso daqui, a gente consegue ter uma auditoria que ela é pública e de 100% das assinaturas, tá? Assim, obviamente, se alguém for muito curioso, pode ir lá, literalmente, no site mudamos.org, ver todos os projetos de lei que já foram propostos na plataforma. Você pode checar assinatura por assinatura. Obviamente, o que eu estou querendo dizer é que um robozinho lá do TSE pode verificar as assinaturas digitais geradas na forma de relatórios pelo aplicativo da Mudamos, enquanto que o robozinho do TSE vai demorar um bom tempo aí de inteligência artificial para conseguir ler isso aí. Sumário, como eu coloco, né, o Mudamos é uma caneta virtual para assinaturas de projetos de lei de iniciativa popular, como era antes, né? Vocês já viram ali uma pilha. Isso aqui é literalmente uma confusão, né? Assim, eu não sei nem como é que o TSE pega uma papelada, eu não sei direito como se faz isso, tá? Eu sei que existem as regras, se você seguir as regras, você pode facilmente propor leis para que elas sejam apreciadas pelo Congresso, mas ainda assim a gente esbarra nesses principais dois problemas, tá? Elas não são auditáveis, então, sei lá, eu não consigo saber que tudo bem, na verdade você tem dois problemas, você pode nunca saber que alguém forjou, que alguém tem seus dados e forjou a sua assinatura numa causa que você não aprova. E o outro lado também, você assinou em prol de um projeto que você quer que a Câmara do seu estado, do seu município ou do seu país
aprecie, né, discuta para ver se vai aprovar ou não, você não tem a menor garantia. Às vezes aquele processo ali foi boicotado no caminho, chegou um opositor aqui naquela pilha de papel e tirou metade, né? Você não tem como ver que a sua assinatura estava constando como você desejaria no projeto de lei que você quis assinar, né, referente à submissão desse projeto, né? Como que a Mudamos funciona, basicamente? Nesse sentido do que eu estava falando. Você valida uma série de dados pessoais. Eu sei que isso é chato, tá? É a primeira vez que você faz o cadastro no aplicativo, é realmente um pouquinho chato. A vantagem é que uma vez criado é praticamente como se você tivesse ali, embora, claro, hoje com usos ainda um pouco limitados, porque o que você vai poder fazer no aplicativo, embora isso vá dando spoilers, isso vai começar a crescer daqui a um tempo, mas o que você faz no aplicativo hoje é efetivamente assinar esse projeto de lei. Então ele vai combinar uma biblioteca criptográfica que gera as assinaturas, que gera as chaves e, por conseguinte, algumas das assinaturas nos projetos que você quiser. Então, basicamente, ele vai gerar uma identidade digital para você, levando em conta também essa filtragem, porque essas informações que a gente pede são as informações que o TSE obrigatoriamente exige como forma de validação, tá? Então, se na papelada você tinha que fazer isso na mão, na munheca, aqui você vai fazer digitalmente, basta fazer o cadastro uma única vez, depois é só assinar o que quer que você queira. E, obviamente, isso é combinado com a biblioteca criptográfica, que vai gerar pares de chave pública e privada, que vão facilmente, enfim, não sei quem, imagino que aqui seja bem maior a média de pessoas letradas no tema, mas basicamente a chave privada é a chave que é um segredo para você, uma espécie de senha com a qual você vai assinar a informação, e a chave pública é a chave de posse da qual você vai poder verificar, né, e as pessoas vão poder verificar que aquilo dali efetivamente foi assinado pela pessoa em questão, né? Isso gera uma identidade digital em que ela tem um balanço interessante, tá? Da questão da privacidade, obviamente, com a questão da verificabilidade, da transparência, tá? Aí, como que a blockchain entra nessa coisa? Eu cheguei a falar um pouquinho no começo. Eu costumo dizer que a blockchain tem um monte de aplicações super interessantes, sem que a gente tenha que fazer hype, sem que a gente tenha que fazer SEO, vender projetos, nada disso, tá? A aplicabilidade da blockchain nessa tecnologia é uma coisa muito simples, mas que ela faz toda a diferença, tá? Basicamente, a blockchain é utilizada para que periodicamente, então a gente gera as assinaturas, a gente publica no nosso site as assinaturas periodicamente, sei lá, uma vez por dia, uma vez por semana, dependendo do projeto, e o PDF com essas assinaturas, ele é carimbado, né? Conseguimos saber de forma inviolável, graças à tecnologia blockchain. Isso é registrado, né? O hash desse PDF é registrado no opcode de uma transação de Bitcoin. Então, basicamente, como toda transação de Bitcoin recebe um carimbo de tempo para que você não consiga, dentre outras coisas, gastar o mesmo dinheiro duas vezes, no momento que a gente utiliza, né, a transação de Bitcoin é como se fosse um cheque digital. Você tem, né, você não envia o Bitcoin de uma pessoa para outra, você transfere a posse daquele ativo que está numa nuvem descentralizada de uma pessoa para outra. Então é basicamente utilizando um recurso muito simples, obviamente eu vou simplificar um pouco mais para fins didáticos, é como se fosse um cheque, né, como eu disse. Então, se no cheque está escrito o valor, o remetente, o destinatário, a assinatura, que obviamente é uma assinatura digital, tem um pequeno campo em branco, você pode escrever, ainda que pequeno, cabe poucas coisas ali em termos de bytes. Se você publica ali um hash de um documento, você consegue, de posse desse documento, provar que aquele documento existia naquele dia e naquela hora. E qualquer alteração mínima, se eu for lá e tirar a sua assinatura, se eu for lá pegar, isso nem é possível, né? Mas assim, se eu pudesse pegar a sua assinatura e colocar em outro projeto, simplesmente, pelo simples ato de eu utilizar a infraestrutura da rede do Bitcoin para carimbar, para ganhar um timestamp no meu documento, eu torno todos os outputs do aplicativo periodicamente invioláveis. Então você tem certeza absoluta de que o PDF que foi gerado com a sua assinatura é o mesmo PDF que a gente vai enviar para o TSE. Isso é feito periodicamente, a gente costuma brincar internamente que é como se fosse uma blockchain dentro da blockchain, tá?
Porque, obviamente, o custo de registrar cada assinatura na rede do Bitcoin seria alto. Na época que a gente lançou o aplicativo, há cerca de um ano atrás, ficaria, sei lá, 100 mil, 200 mil reais para fazer um projeto chegar à Câmara. Então a gente faz isso por batches, assim, a gente aglutina várias páginas de assinatura e vai periodicamente registrando. O efeito é praticamente, assim, em termos práticos, o efeito é o mesmo, na minha interpretação. Mas obviamente o sonho seria registrar cada questão, porque aí você reduz a superfície de ataque a algo próximo de zero. Então esses são os pilares, tá, da segurança da tecnologia, né? Essa questão da unicidade, da transparência, né? E que você tanto consiga verificar a sua assinatura e tornar a sua assinatura verificável, como você ter a própria auditoria pública daquilo dali. O Mudamos ele já está presente em mais de 80% dos municípios brasileiros. Quando a gente fala 80%, isso quer dizer que a gente teve cadastros de pessoas oriundas de 80% dos municípios brasileiros. Ele já tem mais de 630 mil downloads. Então aí, para quem já foi rápido na conta, consegue perceber rapidamente. A gente ainda não tem quórum suficiente, por isso façam propaganda, baixem o aplicativo. Para projetos de esfera federal, a gente precisa de mais downloads, mais assinaturas, mas para projetos de nível municipal e até mesmo estadual, em alguns casos, a gente não somente já tem o quórum, como a gente já tem projetos submetidos. Tá? Só enfatizando uma coisa que eu já mencionei, a gente tem o Estado do Rio que permite explicitamente, por meio de um projeto de lei, que coloca lá, vale assinatura eletrônica para diversos fins públicos. A gente tem a cidade de João Pessoa, capital da Paraíba, que abriu um espaço enorme para a gente falar do projeto, tem incentivado publicamente o uso do aplicativo como uma forma de aproximar o cidadão da esfera pública, né? E o resultado disso é que a gente tem 350 mil usuários ativos, 350 mil assinaturas coletadas. Acho que a gente pode colocar até mais, né, no certo sentido, se uma pessoa, obviamente, assinou mais de um projeto. Só um breve adendo aqui que eu esqueci de mencionar, tá? Porque isso, obviamente, como é um projeto de natureza pública, né, é importante falar isso. O ITS ele é uma organização sem fins lucrativos, ele funciona a partir de doações, 99% parcerias com empresas privadas para o desenvolvimento de projetos, principalmente empresas de tecnologia, e esse aplicativo foi integralmente construído a partir do prêmio do Desafio Social do Google que a gente ganhou em 2016. Ele passou por uma série de rodadas internas de testes, foi lançado há cerca de um ano e pouquinho, e é interessante ver que ele foi alvo de um marketing viral involuntário muito forte, tá? Porque esse aplicativo foi desenvolvido em parceria com o juiz Marlon Reis. O juiz Marlon Reis, eu imagino que muitos não conheçam de nome, mas ele claro, o projeto foi colaborativo, mas ele é o grande cabeça da lei da ficha limpa, foi relator do projeto na parte da escrita do projeto, de mobilização das assinaturas. E ele gravou um vídeo, né, falando que, olha, basicamente o que a gente fez com a lei da ficha limpa, a partir do aplicativo Mudamos, a gente consegue fazer mais rápido, mais seguro e para muito mais coisa. Gravou um pequeno vídeo, compartilhou para o WhatsApp, provando que o WhatsApp serve para coisas boas, não somente para mandar meme. Não, tô brincando, meme é legal. E a gente conseguiu esse número altíssimo de downloads muito rápido, assim, foi uma coisa sinistra de ver, assim, porque na primeira semana a gente já tinha mais de 400 mil downloads. Técnica, viabilidade política e o engajamento social, né? A segurança técnica, porque a gente está combinando a criptografia a criptografia simétrica para gerar essas assinaturas e esse sistema, ainda que embrionário, de identidade digital. A gente está utilizando o blockchain para dar inviolabilidade de tudo que é gravado ali. A blockchain pública de o que cada usuário está fazendo entre si. Então o sistema não só da boca para fora, ele é descentralizado, todo mundo pode checar o que todo mundo está fazendo. O ITS pode sumir amanhã, o Mudamos pode sumir amanhã, que as assinaturas do ponto de vista técnico continuam válidas. Como eu falei, não só a própria verificabilidade, como a auditabilidade. Então, não só no ato de gerar você confere, como você tem auditoria de que o agente público recebeu. Só alguns exemplos, tá? Infelizmente, felizmente, na verdade, não teriam todos aqui.
foi diretamente apresentar o projeto diante do interesse das câmaras legislativas dessas localidades. E o engajamento social, na linha do que eu falei, né? A gente tem participado muito de viradas legislativas, que, só para simplificar aqui devido ao avançado do tempo, é como se fosse uma hackathon política, para quem nunca participou desse tipo de coisa. Você tenta encontrar soluções. Eu sei que é bastante difícil, eu mesmo sou cético para várias questões na política brasileira, mas é extremamente interessante, na minha opinião, porque são temáticos, então recorte específico, igual esse de mobilidade urbana, se eu não me engano, que rolou em João Pessoa, e você consegue sair de uma proposta da sua cabeça, você consegue sair com um projeto de lei no aplicativo, tá? Que qualquer pessoa pode assinar a qualquer hora e a qualquer momento. Você não está ali discutindo, legal, a gente escreveu um pré-projeto de lei de iniciativa popular, agora vamos para a rua coletar 50 mil assinaturas, né? Acho que seria um pouco desanimador. Então, o engajamento que esse tipo de plataforma gera, é o que eu falei, se você for pensar, são tecnologias... O Bitcoin existe há 10 anos, quase. A criptografia simétrica, sei lá, existe há 30 anos, não sei, mais ou menos. Então, assim, são ferramentas que estão aí desde sempre, que a gente simplesmente recombinou, tá? A recombinação é um pouco inédita, até onde me consta, foi o segundo caso não financeiro de uso de blockchain no Brasil. O primeiro é o OriginalMy, né, do Edilson Osório, que desenvolveu o back-end com a gente dessa aplicação. No OriginalMy, para quem não conhece, você consegue fazer registros na blockchain do Bitcoin, da Decred e outras, para fins de registro de propriedade intelectual, de algo que você criou e diversas formas de prevenir fraude, né? Então, esse framework que a gente implementa no Mudamos, ele também já tinha sido previamente validado pelo Edilson há cerca de 1 ano nessa aplicação dele, o OriginalMy. Queria convidar todo mundo que não conhece a baixar o aplicativo, e não só a baixar o aplicativo, também se engajar, tá? A gente ainda, em breve a gente vai abrir para proposição de projetos quaisquer, ainda não é self-service, você sobe um projeto lá e acabou. Você precisa, ainda é feita uma curadoria, que a gente já recebeu mais de 8 mil projetos para serem listados na plataforma, e por uma questão tanto de utilização, né, de foco, etc., não adianta ter 8 mil projetos lá, eu acho, não sei, que a gente talvez não conseguisse esse tipo de engajamento. Eu agradeço a vocês, estou à disposição para pergunta e segue o meu contato e meu handle nas redes aí. Valeu!